Olá, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui no nosso curso de robótica, hoje com uma proposta desafiadora, diferente, mas eu tenho certeza que vai poder contribuir muito com a formação de vocês. Olá, gente. Meu nome é professor Petrônio Medeiros e aqui a gente tem o Rafael Herd. Bom, a nossa missão hoje é fazer um levantamento, né? Na verdade, mostrar para vocês um algoritmo, um caminho, um passo a passo, por meio do qual a gente quer provocar vocês a pensar num planejamento baseado em dados. Isso. Nosso objetivo aqui, pessoal, é entender os números de avaliação de larga escala da sua escola e pensar numa solução em que a gente consiga ser abrangente em todas as disciplinas e conseguir, de fato, mudar a realidade da escola. Então, o que a gente vai tentar mostrar é um caminho simples, fácil, prático, para que você consiga se enxergar, ver onde você está e para onde você vai chegar. Então, a gente vai explicar hoje para vocês um pouco sobre esses índices de avaliação, sobre alguns números. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir compreender bem claramente a nossa proposta. Nossa intenção aqui é justamente trabalhar com essa perspectiva de recomposição da aprendizagem. Então, o que a gente está propondo aí, vocês vão ver ao longo desse curso, é identificar primeiro onde que a gente está nessa escala de IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e a partir da identificação de onde a escola está, de onde nós estamos, traçar o nosso projeto, no caso aqui de robótica, mas essa formação serve também para qualquer área, né? Porque ela afeta a escola como um todo, né? Isso. Então, nosso primeiro passo aqui, pessoal, é mostrar para vocês o QEDU. Essa é uma plataforma aberta, digital, online. Ela é livre para qualquer pessoa logar, sem precisar ter nenhuma conta, né? Você pode só inserir o nome da sua escola e você vai conseguir ter essas informações. Então, pessoal, vocês podem acessar esse site aqui, ó, qedu.org.br, e aqui na área de busca você vai colocar o nome da sua escola. Petrônio, que escola a gente pode colocar aqui para fazer uma simulação? Bom, antes da gente mostrar essa escola especificamente, vamos só dar uma passada aqui no site para ver algumas informações gerais. Então, gente, esse primeiro mapa, você está vendo aí em cima, ele fala de aprendizado de matemática, lá em cima. A gente pode alterar para a língua portuguesa. Vocês sabem que o IDEB ele trabalha com essas duas disciplinas principais, né, português e matemática. Essas informações são muito gerais do Brasil inteiro, né, mais para baixo um pouquinho, professor. A gente tem algumas outras informações gerais, tá? O que nos interessa, principalmente nesse site, que ele é aberto, como já foi colocado, é procurar as informações da sua própria escola. Então, o nosso planejamento aqui, ele começa não com essas informações gerais, mas com a informação específica. Então, vamos lá, vamos trabalhar uma escola aqui, o Albanísia, que está aqui do lado do NTE, vamos trabalhar então o Albanísia, tá? A gente digita o nome da escola, geralmente coloca Belém no final, né? A gente pode localizar aqui, né? Ó, a gente sempre confere o nome da escola e verifica se é Belém Pará. Exato. Pronto, clicando em cima dela, a gente já tem acesso a esse painel aqui. Bom, nesse painel a gente pode ver logo no começo, né? A gente tem o ensino médio, está sendo colocado ali, e a gente tem o IDEB, que é 4,5, tá? Mas o que a gente precisa fazer é aprofundar essas informações, né? Aí você tem as informações gerais da escola. Nessa outra coluna, a gente tem vários itens que a gente sugere que vocês entrem, que explorem, mas o que a gente interessa aqui nesse curso agora, a gente vai direto para o IDEB, que são essas informações que a gente quer saber da escola Albanísia. No caso, você vai digitar a sua escola. Tá? Chegando aqui, vocês podem verificar, e é sempre muito importante, eu confesso que sempre esqueço aqui, e a gente sempre relembra, né? Mas é importante selecionar aqui o que você está procurando de informação. Então aqui eu tenho anos finais, no caso seria ensino fundamental, anos finais, e aqui eu tenho ensino médio. E aqui o ano de 2021. Então o IDEB ele foi avaliado em 2017, 2019 e 2021. Então aqui estamos em 2021, ensino médio. Importante colocar, professor, que no QEDU a gente encontra dados para 3 séries, né? Que é sobre essas séries que é feita a prova do SAEB. Então a gente tem dados para o 5º ano, né, a 5ª série, melhor dizendo, que corresponde aos anos finais. Então, a gente tem dados na 5ª série. Nesse caso da escola Albanísia, ele está clicando aí, a gente não aparece anos iniciais, porque a escola não tem as séries iniciais, então não vai aparecer. Mas se tivesse uma escola com as séries iniciais, apareceria aí.
O outro dado se refere ao 9º ano, que é onde avalia os ensinos finais, né? Fundamental, final. E o terceiro é o ensino médio, que ele avalia apenas o 3º ano, tá? Então, muito importante isso. A gente só vai ter dados, a gente só vai ter informações sobre a 5ª série, a 9ª série do ensino fundamental, a 5ª série do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio. E isso nos dados de 2021, tá? Correto. Então, assim, pessoal, nós estamos mostrando aqui para vocês uma direção a seguir, né? Isso não quer dizer que a gente vá conseguir todos os dados de todas as escolas e exatamente dali de onde você está trabalhando, mas você vai ter um panorama geral de como a escola está para que você possa se planejar. Um outro ponto antes da gente continuar importante. Por que a gente está escolhendo começar pelo QEDU? Primeiro porque no QEDU a gente tem um resultado do IDEB do Brasil inteiro. Então, é esse QEDU que apresenta escolas de regiões e de estados completamente diferentes. A gente tem, então, o mesmo dado que, de certa forma, unifica. Os dados são específicos para cada escola, mas a gente consegue ter uma mesma matriz, ou seja, o mesmo índice, por meio da qual a gente pode oferir o desenvolvimento da educação ali naquele momento, né? Naquele período que foi 2021, tá? Então, isso é um dado muito importante. A gente sempre começa por aqui porque esse é o dado nacional. Se a gente quer melhorar a nossa escola, se a gente quer que avance essa escola, a gente precisa melhorar esses dados aí. Certo. Então, chegando aqui, pessoal, a gente rolando a página um pouco mais para baixo, a gente vai ver o indicador de aprendizado, né? Aqui nesse indicador de aprendizado, a gente tem a média de proficiência de língua portuguesa e a média de proficiência de matemática do ensino médio de 2021. Percebam que aqui ao lado direito, a gente também tem uma escala que serve para a gente interpretar esses dados, só que ela só faz sentido se a gente calibrar ela de acordo com esses dados aqui, 2021, ensino médio. Então a ideia aqui você vem aqui no 3º ano do ensino médio, e aí você vai selecionar língua portuguesa ou matemática. A gente vai começar agora por língua portuguesa. Importante colocar, só para a gente ter uma ideia de como é que a gente chega nesse ponto. Por gentileza, Rafa, sobe um pouquinho lá para a gente ver só essa primeira passada aí. Só para você ter ideia, o que a gente está vendo lá? A gente está vendo a escala de proficiência. A nota do IDEB ela é uma soma e uma multiplicação. Então, a nota do IDEB ela é fruto daquela proficiência lá de matemática e português somadas, multiplicada pelo fluxo, que é a taxa de aprovação da escola. Então, dividida por 2 e multiplicada pelo fluxo. Isso, exato. Então, se você for olhar direto aquela nota que aparece logo quando a gente entra aqui, que é 4,5, ela diz respeito à nota do IDEB. A nota do IDEB ela associa a proficiência, matemática e português, mais o fluxo, ou seja, mais a taxa de aprovação, tá? Isso é importante para a gente ver. Só que o que a gente está querendo ver agora, que é o que nos interessa para o planejamento mais específico, é entender quais são as habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas naquela escola. Ou seja, a gente está olhando aqui, agora pode descer, a gente está olhando para essas informações em matemática e português, principalmente aqui nesse primeiro momento em português, em língua portuguesa, para identificar quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, como é que a gente faz? A gente verifica o número, no caso de língua portuguesa, ensino médio da Escola Albaniza, a gente tem um valor de 283 pontos. A gente precisa, então, do lado, calibrar lá em cima, né, como o Rafael fez, e a partir daquele número a gente consegue identificar onde, na escala de proficiência, está o ensino médio da Escola Albaniza, tá? Então, onde é que está? Então, nesse caso aqui, nós podemos perceber que ela está no básico nível 3. Então, nós estamos aqui entre 275 e 299 pontos. Para onde nós queremos ir? Nós queremos avançar, sempre avançar, né? Então, nós queremos ir para 300, 320, 325, 340 e quanto mais, melhor. Uma coisa importante para a gente colocar aqui é o que a primeira coisa que a gente está fazendo é verificando o resultado do SAEB, né? Verificando a proficiência, identificar na escala de proficiência, onde que a escola está localizada. Por essas informações, a gente consegue dizer, a partir desses dados, que a Escola Albaniza, o ensino médio da Escola Albaniza, na proficiência de língua portuguesa, ela está no básico nível 3. A partir daí, a gente tem o nosso horizonte. Qual é o nosso horizonte? É chegar no proficiente, no adequado e, inclusive, no nível 6. Tá?
Só que o grande salto é o seguinte, se aqui no QEDU a gente consegue identificar a média de 2021 e classificar, existe uma chave que a gente precisa usar para chegar nos dados que a gente quer. Quais são os dados que a gente quer? Não é saber que está no nível básico 3, é entender o que significa estar no nível básico 3 e como que a gente faz para chegar no proficiente nível 6. Tá? Aí então a gente vai ter que cruzar essa informação, esse número da língua portuguesa, com uma outra informação que é fundamental, que está num PDF, que a gente vai abrir agora, que é a escala de proficiência do SAEB. Tá? Essa escala de proficiência do SAEB, basta a gente colocar no Google, escala de proficiência do SAEB, que ela aparece. Tá? Então o Rafael está colocando esse documento aí. Esse documento é fundamental, gente, porque é ele que vai mostrar para a gente quais são as habilidades que os alunos conseguiram desenvolver, que foram oferidas por essa prova, e quais as habilidades que a gente precisa desenvolver se a gente quiser aumentar no nível, na escala de proficiência. Exatamente. Então, o que nós estamos verificando agora? Para a gente conseguir entender onde nós estamos, a gente precisa ver a escala de proficiência do terceiro ano de língua portuguesa do ensino médio. Não é isso? Então, a gente pode vir aqui no índice para facilitar, né? E a gente verifica qual é a página. Então, estamos aqui, quadro 5, escala de proficiência em língua portuguesa, terceira série do ensino médio, página 29. Vou digitar aqui 29 para facilitar a nossa busca, mas ele vai só aproximar para a gente. Aqui eu tenho página 27, 28 e 29. Estamos aqui. Então, vocês conseguem lembrar lá comigo em que nível nós estávamos? A gente estava com 283, se eu não me engano. Só voltar aqui para a gente ter certeza. Normal, é isso que a gente faz mesmo. 283, exatamente. 283. E a gente, então, está no nível 3. Então, significa, Petrônio, me corrija se eu estiver errado, significa que hoje nós já temos essas habilidades aqui todas e também as anteriores. Exatamente. Né? Significa que o nosso aluno sabe identificar elementos da narrativa em história em quadrinhos, significa que ele consegue reconhecer a ideia comum entre textos de gêneros diferentes e a ironia em tirinhas, e significa que ele é capaz de localizar a informação explícita em artigos de opinião. Só que o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa enxergar para onde a gente precisa caminhar, não é isso? Uma coisa importante também acrescentar aí é que, bom, como o Rafael está dizendo, são cumulativos. Então, o nível 3 ou nível 4 pressupõe que esse estudante já conhece todas as habilidades do nível anterior. Uma coisa importante para colocar aqui é o quê? Para a gente não perder a referência. Nós estamos vendo aqui uma média da escola urbanista no terceiro ano. Que foi realizada em 2021. Exatamente. E significa que esses alunos não estão mais na escola. Exatamente. Então, se pressupõe que os alunos que estão cursando hoje essa série, eles estejam próximos dessa avaliação. Exatamente. Né? E aí, para a gente fazer um parêntese, onde que a gente consegue mais informações sobre isso? Aí, por isso que os dois sistemas, o QEDU, que é esse que a gente está vendo primeiro, que é o oficial, que vale para o Brasil inteiro, ele se complementa com as informações do CISPAE, que é o Sistema, né, de Avaliação Paraense. Sistema Paraense de Avaliação Educacional. Isso. Né? O CISPAE, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir me dar informações para além da escola, ele vai me dar informações relacionadas à própria turma, às turmas. Ou seja, a gente consegue ver esse nível de proficiência nas turmas e a gente consegue ver entre os estudantes que fizeram a prova. Além disso, a gente consegue também a avaliação do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e também no ensino fundamental em 2 anos consecutivos, né? No caso, quarto e quinto ano e oitavo e nono ano do ensino fundamental. Certo. Então, esse foi um parênteses importante para você já começar a entender por que a gente vai trabalhar com esses dois sistemas e por que a gente precisa mesmo trabalhar. O CISPAE ele foi criado justamente para preparar para essa avaliação e para o desenvolvimento, né, desse índice, né, de educação. Tanto que o CISPAE, enquanto o QEDU e o SAEB, eles medem o terceiro ano no ensino médio, o nono ano no ensino fundamental, anos finais, e a quinta série no ensino fundamental, anos iniciais, o CISPAE mede o quarto ano, o oitavo ano e o primeiro, segundo e o terceiro ano. Né? Então, ele mede no ensino fundamental menor e final, aliás, inicial e final, ele mede o quarto e quinto ano, no ensino fundamental final, o oitavo e o nono,
e no ensino médio os 3 anos, tá? Mas vamos então voltar para cá. O que a gente está olhando aqui e por que é importante olhar aqui? Então, nós estamos olhando aqui quais são as habilidades que esses alunos já têm, né? Então, já se pressupõe que esses alunos já conseguem reconhecer o tema de uma crônica, reconhecer variantes linguísticas em artigos e todas as outras que estão aqui. E para onde nós queremos ir? Nós queremos ir para o próximo nível, para o nível 4. Então, significa que ao chegar aqui no nível 4, a gente consegue trabalhar diversas habilidades. Olha só, localizar informações explícitas em infográficos, reportagens, crônicas e artigos. Nós não vamos ler todas aqui para vocês podem fazer isso com calma, a gente está gravando o vídeo. Mas uma coisa que é muito importante é que eu sou professor de arte, o Petroni é professor de história. E a gente consegue claramente identificar que essas habilidades, elas estão também correlacionadas com as nossas áreas, com as nossas disciplinas, né, com os nossos componentes curriculares. Então, a gente consegue, de uma forma simples, trabalhar o nosso conteúdo, mas também, de repente, utilizando infográficos, utilizando reportagens, utilizando crônicas, utilizando artigos. Então, nós conseguimos fazer essa relação e é importante que você também faça esse trabalho de verificar quais são as habilidades e pensar em metodologias que você consiga relacionar. Complementando o que o Rafael está dizendo, qual é o nosso objetivo com esse curso específico? É construir um caminho para que você, que vai desenvolver projetos de robótica na escola, encontre o problema, ou seja, o que a gente precisa desenvolver, o que a robótica, pensamento computacional, as tecnologias da comunicação e da informação podem contribuir, né, para o desenvolvimento da educação. Qual é o passo que a gente está apresentando? A gente procurou uma base de dados para identificar quais são as habilidades que nós precisamos desenvolver. Nesse levantamento que até aqui a gente já identificou, o que a gente percebe? Que no ensino médio a gente está no nível básico, a gente quer ir para o proficiente. Para que a gente vá para o proficiente, a gente precisa desenvolver essas habilidades que estão aí. Por isso que essa escala de proficiência ela é a chave para entender as informações que estão no QEDU. Porque a partir desse material, o que a gente faz objetivamente? Nós copiamos essas informações, trazemos para um outro local, pode ser uma página do Word, enfim, pode ser qualquer formato, mas o que nós sabemos? São essas habilidades aqui, na escala de proficiência, que nós precisamos desenvolver para que a escola avance. No caso do nosso trabalho, que é de robótica, a gente vai, então, a partir da identificação dessas habilidades que precisam ser desenvolvidas, nós vamos, a partir desse problema, criar ou desenvolver os projetos de robótica. Isso, e assim vocês, nos próximos módulos, vão estudar sobre pensamento computacional, sobre a programação com Scratch, sobre robótica sustentável, sobre programação com Arduino, pensando nessas habilidades e em como relacionar essas habilidades com o que a gente está trabalhando. E nós vamos estar com vocês para ajudar nessa identificação, para pegar o exemplo de cada escola de vocês e juntos construir esse caminho. Um exemplo, por exemplo, que a gente está colocando aqui, localizar informações explícitas em infográficos, reportagens, crônicas e artigos. Então, no Scratch, a gente poderia pensar em projetos envolvendo Scratch, por exemplo, em que a gente pudesse apresentar isso, né, na tela e desafiar os estudantes a identificar essas informações. Então, a gente utilizaria a programação Scratch junto com a ideia do desafio, né, que a robótica propõe, para que esses estudantes, de uma forma muito mais lúdica, possam atingir, então, desenvolver essas habilidades. Exatamente. Então, imagina só, que o aluno está programando e na animação que ele está fazendo dentro do Scratch, ele pode utilizar informações de infográficos, ele pode fazer com que o personagem dele caminhe para um determinado valor, veja aquele valor, comente sobre aquilo, então ele vai estar, no momento em que ele está criando digamos, uma videoaula interessante com o Scratch, ele vai estar ensinando para os outros colegas. E a gente sabe que pela pirâmide de Glasser, quando o aluno é capaz de ensinar, significa que já tem cerca de 95% de chance que ele já aprendeu, né? Que ele aprendeu. O que a gente está sugerindo é justamente utilizar as metodologias ativas, no caso específico aqui do nosso curso, utilizar o pensamento computacional, programação e robótica, para desenvolver essas habilidades. Antes da gente passar para o próximo, vamos dar mais um exemplo. Marca para mim esse ponto aqui, diferenciar fato de opinião. Isso é uma das habilidades que a gente tem no nível proficiente. Veja só, a gente tem discutido muitas vezes que o IDEB ele trabalha em cima de 2 disciplinas, português e matemática. Mas a gente precisa superar a ideia de que quem tem a responsabilidade por desenvolver essas habilidades é apenas a língua portuguesa e matemática.
Nesse caso de língua portuguesa aqui, essa habilidade de diferenciar fato de opinião é algo fundamental para a vida como um todo. Então, por exemplo, eu não tenho como dar uma aula, apresentar um material de geografia, de história, de filosofia, se nossos estudantes não conseguem diferenciar o que é fato, né, o que é resultado científico, fato comprovado de uma opinião. E você imagina o efeito que essa ideia de não saber diferenciar o que é opinião de fato causou e causa na nossa sociedade. Então, assim, é muito importante perceber que essa escala de proficiência em língua portuguesa e português, mas no caso, nesse caso em português que a gente está tratando, ela diz respeito à educação como um todo, às várias disciplinas, ela atravessa essas várias disciplinas. Né? Isso assim também a gente consegue, por exemplo, trabalhar robótica sustentável. Imagina que a gente vai construir um protótipo e que a gente pode criar uma história com aquele protótipo. A gente não precisa simplesmente construir um robô para que ele faça um movimento, mas a gente pode criar uma história, pode fazer com que esse aluno faça pesquisas em artigos científicos, para que ele verifique aquela informação em reportagens, crie a sua própria reportagem dentro da escola sobre sustentabilidade. Então, olha só, a gente está trabalhando robótica sustentável, construção de protótipos usando papelão, cola quente, tampinha de garrafa, fazendo um carrinho se movimentar com um balão, por exemplo, mas a gente também está trabalhando essas habilidades. E a robótica, pela robótica, não tem sentido, ela só tem sentido quando ela desenvolve habilidades no aluno. Então, veja, para a gente fechar mais esse parênteses, que esse caminho que a gente fez pelo QEDU para identificar quais são as habilidades necessárias a serem desenvolvidas, quando a gente chega nesse ponto aqui da escala de proficiência e retira essas informações, a gente já teve aqui vários insights, só de olhar para isso, né? Isso. A mesma coisa acontece com as várias disciplinas. Então, como a gente está falando, a gente está fazendo essa formação para robótica, mas isso, na verdade, deveria ser um modus operandi do trabalho em várias disciplinas e na escola como um todo. Por quê? Porque a gente trabalha duas coisas aqui. A gente trabalha a partir dos dados auferidos pelo IDEB, que estão disponíveis, e 2, a gente faz um planejamento que nos inspira a partir de um dado real, ou seja, há uma necessidade de desenvolver essa habilidade. E a gente traz isso para o nosso universo. No caso do nosso universo, são projetos de robótica, programação robótica e pensamento computacional. Perfeito. Então, vamos agora, Petroni, mostrar um pouco do CISPAI, não é isso? Exatamente. Nós já fizemos aqui uma passagem por língua portuguesa. Exatamente. Vocês podem também verificar matemática, podem navegar em matemática, assim como outros níveis, outras séries, e ficar à vontade para explorar esse ambiente, que esse é um ambiente muito legal. Bom, então agora nós vamos precisar acessar uma plataforma que o seu... Vamos aproveitar que a gente está aqui. Uma última coisa, antes de a gente passar para o CISPAI, baixa mais um pouco a informação aqui. Essa informação, então, a gente tem lá em cima a escala de proficiência, e essa é uma outra informação muito importante, tá, gente? Essa informação fala sobre o fluxo. Lembra que eu falei para vocês que o IDEB ele é composto entre a escala de proficiência, né, matemática e português somado e multiplicado pela taxa de aprovação, que é o fluxo dividido, aliás, a proficiência português e matemática somada dividido por 2 vezes a taxa de aprovação. Desce lá, então. Aqui a taxa de aprovação da escola, ou seja, isso mostra, e é um dado fundamental, como que, no caso, a escola está mantendo os estudantes, né? Então, a gente tem dados de 2017 até 2021, em que a presença, a participação e a taxa de aprovação vem ampliando, tá? Isso eu falei só para a gente completar o QEDU, que ele dá essas duas informações, a proficiência e o fluxo. Para a gente, especificamente, desenvolver os projetos, é importante saber o fluxo também. Por quê? Porque a nossa experiência de trabalho evidencia que o trabalho com robótica, o trabalho com metodologias ativas, engaja os estudantes. Então, esse estudante, muitas vezes, que evade, por vários motivos, quando ele é engajado através de um projeto de robótica, através de um projeto que envolve metodologia ativa, faz com que ele se mantenha na escola. Então, além do aspecto do desenvolvimento da habilidade específica, o aspecto lúdico, o aspecto do engajamento desses estudantes com os projetos de robótica, pensamento computacional, metodologias ativas, faz com que o IDEB da escola aumente também. Participar de evento científico, fazer com que esse aluno seja protagonista dentro da sua escola. A gente tem um clube de robótica aqui no Núcleo de Tecnologia, a gente vivencia isso na pele. Então, nós conseguimos comprovar cientificamente, comprovar pela nossa experiência, que esse é um fato assim, visível, naturalmente visível. Que o aluno quer permanecer, ele gosta de estar presente, reunido e produzindo dentro desses projetos.
Vamos lá para o CISPAI, então. Bom, um parêntese, né? O CISPAI, pessoal, vocês vão precisar ter acesso através da conta do gestor, né? Então, o gestor, ele tem acesso a essa plataforma e ele está orientado a compartilhar esses dados com os professores para que os professores tenham acesso. Cada escola tem o seu acesso. Sim. Compartilhar, e aí a gente está fazendo essa formação para você, professor, que fez o curso, né, de robótica, que recebeu o kit e vai desenvolver. Mas ela serve para diretores, gestores, né, para corpo técnico pedagógico, para professores. Ou seja, a ideia de construir planejamento a partir dos dados é para todo mundo. É para todo mundo. Na verdade, a intenção é que seja o ponto de partida para que a gente possa avançar nisso. Tá bom? Perfeito. Então vamos lá. Chegando aqui, você vai acessar a sua conta e aí nós vamos clicar em resultados. Quer mostrar um pouquinho da página, Petronio? Nesse caso, a gente tem orientações pedagógicas. Nesse caso, o CISPAI tem muitas informações, né? E, a gente tem nominalmente orientações pedagógicas, que são... O que são esses outros elementos? Eles dão um refinamento na sua busca, um refinamento no entendimento do que é o CISPAI, qual é a estratégia de ter sido construída. Aquilo que a gente falou de forma mais rapidamente, no sentido que ele foi construído para qualificar, para que a gente possa nos preparar para as outras provas e que possa desenvolver cada vez mais a rede estadual de educação, porque ele traz informações que o QEDU não traz, né? Ou seja, ele trabalha muitos outros anos que o QEDU, de informações que o QEDU não traz. Mas nesse caso aqui, o principal para a gente é entrar nos resultados, para que a gente possa seguir esse fluxo e entender como é que o CISPAI nos ajuda a pensar nas informações que a gente já começou a pegar no QEDU. Só um último parênteses, é o seguinte: muitas vezes pode acontecer que você digite a sua escola lá no QEDU e não apresente informações sobre nível médio ou sobre os anos iniciais ou finais. Isso ocorre por um fator. Às vezes a escola não participa da avaliação, né? Então, quando a escola não participa, ela deixa de ter dados sobre aquele período. E aí que o CISPAI se torna ainda mais importante, porque muitas vezes o que você não encontra lá no CISPAI, você vê e encontra. Tá? Então, isso foi uma coisa que a gente não falou ainda há pouco, mas pode acontecer, você, professor, pode entrar e a sua escola não tem informações. Não se preocupe, porque então vocês podem recorrer ao CISPAI e a gente vai ter informações aqui, com certeza, sobre a sua escola. Bom, clicando aqui em resultados, a gente vai ter aqui uma série de filtros, né? A gente consegue avaliar quarto ano, língua portuguesa, rede estadual. A gente consegue perceber aqui os números em dados gerais, não é isso, doutor? Eu queria só acrescentar aí que a lógica é diferente do QEDU. No QEDU a gente entra e coloca o nome da escola e vai para as informações da escola. Aqui não. Aqui a gente tem que primeiro qualificar o que ano, que série que a gente quer saber e se é língua portuguesa ou matemática. Então isso é importante porque ali embaixo a gente pode ver várias escolas. Então se a gente colocar aí quarto ano, língua portuguesa, a gente consegue ver várias escolas nesse mesmo dado. Então só ter ideia de que essa lógica é diferente. Aqui a gente começa identificando qual é a série e qual é a proficiência. Para a gente não complicar muito, a gente vai manter aqui a lógica do terceiro ano do ensino médio, língua portuguesa, para que a gente consiga enxergar bem as duas plataformas. Tá? Então, terceira série do ensino médio, língua portuguesa, rede estadual. Volta só aí no clique de terceira série para a gente mostrando logo. Todas essas séries estão disponíveis. Então, foi o que a gente falou ainda agora. Quarto ano, quinto ano, oitavo ano, nono e o ensino médio completo. Então, por que isso é importante, gente? Logo de cara. Esse CISPAI foi feito em 2022. 2022, a gente está fazendo esse curso agora em 2023. Então, 2022 foi ano passado. Então, clica de novo lá para a gente. Se você vê o quarto ano, você sabe que os estudantes do quarto ano, no ano passado, estão no quinto. Então, as informações que você tem dos estudantes que fizeram a prova, eles estão no quinto ano. Então, você consegue, inclusive, identificar o nome desse estudante lá no quarto ano e você vai... Se você, professor, pegar sua caderneta hoje, você consegue identificar nomes que estão lá. A mesma coisa com todas as outras séries. Por exemplo, no ensino médio, a gente tem quem estava no nono ano, começou no primeiro. Quem estava no primeiro, passou para o segundo. Então, a gente consegue ter um nível de dado que vai até o estudante. E isso é muito bom. Isso. Lógico, a gente também aqui tem que levar em consideração que tem estudante que muda de escola, muda de estado. Mas, então, assim, nós temos dados que são mais refinados, que a gente consegue ter uma informação mais incisiva, ali, mais próxima, entretanto vão ter aí variáveis e que a gente não consegue controlar todas.
mas aqui a gente tem uma lupa, né? Como se a gente conseguisse enxergar de fato ali aquela turma daquela escola. 2 fatores importantes para a gente colocar agora antes de continuar. O primeiro fator existe uma lei relacionada a dados pessoais, né, que a gente tem que ter muito cuidado. Então, um elemento fundamental no CISPAI e por isso ele não é público, né, ele precisa de uma senha para poder entrar, é que essas informações a gente tem que ter muito cuidado. A gente acessa essas informações para nos preparar para conseguir dados para fazer o nosso planejamento. O objetivo aqui nunca é comparar uma escola com a outra, comparar um estudante com outro. Isso não faz o menor sentido. As informações que a gente está buscando é para entender cada vez mais próximo essas informações. Por que eu estou falando isso? Uma coisa é eu ter uma média da escola, né? Outra coisa é eu ter uma média da turma. E outra coisa mais interessante ainda é saber que aquele estudante tem aquela dificuldade. Então é importante saber que é daquela dificuldade, porque tu pode, inclusive, fazer um planejamento personalizado, né? Claro que não é o objetivo aqui. O nosso objetivo é o nível de escola e nível de turma. A gente pode até trabalhar, porque, em geral, essas turmas do 9º ano vão para o primeiro, elas geralmente continuam, né, seguindo mais ou menos a mesma... Elas são a mesma equipe que continua, né? Exatamente. Então, assim, a gente consegue um refinamento de dados, a gente consegue ter essa visão mais aproximada, mas o que interessa para a gente é saber onde nós estamos e para onde nós vamos. Sempre essa lógica, de onde nós estamos para onde nós vamos. Fazer essa comparação entre estudantes, entre turmas, não faz sentido. Então, tá. Desculpa, Rafael, só que eu lembrei de uma outra coisa ainda. O CISPAI tem ainda um outro sistema que a gente vai apresentar daqui a pouco, que a gente pode ver essas informações a partir da escala de proficiência, que é o que a gente vai apresentar agora, mas a gente tem uma outra maneira de ver essa informação, que é por meio dos descritores, ou seja, das habilidades específicas, né? O que é isso? A prova do CISPAI, ela é construída, cada item se refere a uma habilidade. Por isso que a gente consegue identificar que aquele estudante não tem aquela habilidade, porque ela não acertou aquele item e aquele item se refere a uma habilidade. Então, a gente vai ver, a gente viu no QEDU e vamos ver agora, por escala de proficiência. Depois, a gente vai ter uma outra maneira de ver, que é muito interessante também, que é por descritores, ou seja, a gente consegue identificar a habilidade e a partir daquela habilidade a gente consegue dizer se o aluno ou se aquela turma, quanto daquela habilidade ele tem, tá? Isso a gente vai facilitar, a gente vai colocar logo nesse primeiro módulo todos esses links para vocês, todos esses documentos para que vocês acessem isso com facilidade, mesmo que você não consiga ir lá buscar na internet, não ache, a gente vai deixar todos os caminhos para você bem prático, bem fácil, logo no primeiro módulo, tá certo? Sim, então vamos começar aqui a navegar? Bom, olha só, como foi a participação dos estudantes? Significa que 71% foi a taxa de participação, né? Então a gente tem uma taxa razoável, né? Essa taxa, ela diz respeito ao estado do Pará como um todo. Então veja que aqui, essas primeiras informações, elas são muito gerais, né? Elas dizem respeito ao nível estadual. Então 71% a taxa de participação. Por quê? Porque a gente não escolheu a escola. Por isso que eu falei que o sistema do CISPAI é diferente do QEDU. Isso aqui é a taxa de participação. Pode melhorar. Na verdade, o ideal é de 80% para cima. Para mais, isso. Né? Para mais. Bom, aqui foi o desempenho dos estudantes, então a proficiência média. Essa é uma informação importante. Aqui a gente tem aquela escala de proficiência, né, que lá a gente tem uma variação. Aqui ele fala em abaixo do básico, lá no QEDU está insuficiente. Né? Aqui a gente tem o básico, lá é igual, lá a gente tem proficiente, aqui é adequado. São correspondentes e avançado. Por essa informação, a gente consegue ver que 58% dos estudantes, né, no nível do estado do Pará, ou seja, toda a rede estadual de educação... Do terceiro ano. Exatamente. Perfeito, Rafael. Do terceiro ano, a língua portuguesa, 58% desses estudantes estão abaixo do básico. 31% estão no básico e apenas 11% estão no adequado. Então, assim, é o tamanho do desafio que a gente tem. Mas veja que essa informação ela é muito geral. O que serve para a gente é informação específica, porque a gente não trabalha no estado do Pará inteiro, a gente trabalha numa escola. Então, a nossa nível de dados tem que ser para a escola. Mas com o CISPAI, a gente consegue ir mais além, na turma e no estudante. Tá? Vamos continuar. Esse é o ponto que a gente falou ainda agora. A gente consegue, clicando aqui do lado, todas essas aí, pode pular para o 6 logo, são todas as habilidades que estão na referência, na matriz de referência para a elaboração das provas do CISPAI. Claro, terceiro ano, língua portuguesa
Nível médio. Nível médio. Então, a gente, como eu falei logo, ainda há pouco, a gente pode também ver uma avaliação desses estudantes a partir dessas habilidades específicas, o que é uma coisa muito interessante. Porque, por exemplo, coloca volta para 15, vamos ver se a gente vê a habilidade 15, mais uma. Na habilidade 15 é o que a gente falou lá, distinguir um fato de opinião. Então, essa habilidade, veja que lá na escala de proficiência ela tem variação. Distinguir um fato da opinião num artigo, num conto, então tu tens uma variação. Mas a habilidade raiz, a habilidade base, é saber distinguir o fato da opinião. As duas escalas elas estão equilibradas. Elas existem algumas variações, mas de maneira geral estão equilibradas e servem como referência, tanto no CISPAI quanto no SAEB. No SAEB, exatamente. Então isso é uma outra maneira de ver, tá? Então agora a gente vai chegar no ponto principal, vamos descer mais um. Chegando aqui, agora você vai filtrar, né? Então agora você vai encontrar aqui qual é a sua URI, né? Qual é a sua USE, e você vai encontrar a sua escola. Então aqui a gente vai navegando, ó. Nós começamos com a URI 1 de Bragança, Cametá, Itetuba, Marabá, Santarém, Castanhal. E agora, quando chegar aqui na 18ª, que é Mãe do Rio, a gente vai começar com as USEs, unidade 1. A gente vai continuar trabalhando na escola Albanese, para a gente poder juntar os dados. Não faz sentido procurar uma escola no QEDU e procurar outra em outro local. E a gente está usando como referência para a gente fazer essa navegação. Mas claro que você vai procurar a sua escola aqui. Então, localizei aqui a USE 8, que é a USE que nós estamos localizados aqui, né? E aí você aparece Belém. Tem que clicar então dentro de Belém. Aqui tu tens, só volta um pouquinho. Aqui. Aqui a gente já tem informações das gerais de Belém. Então, se for arredar a barra um pouco mais para o lado, a gente viu a quantidade de estudantes que ia fazer a prova. Aqui, volta só um pouquinho. Estudantes previstos, estudantes que foram avaliados, a participação em Belém, então, tu vê que já é maior do que no estado do Pará, 79%. Proficiência média. Aumentou também um pouco, lá para Aumentou 240 e agora já está em 260. E aqui, gente, essa proficiência médica é relacionada ao quê? À língua portuguesa que a gente selecionou lá em cima. Então, terceiro ano. Exato, de ensino médio de língua portuguesa. E aqui a gente já tem para Belém a mesma classificação, abaixo do básico, adequado e avançado. Isso. Então, mas Belém ainda é uma escala muito grande, vamos aprofundar. Então, a gente clica de novo e aparecem as escolas. Agora sim aparecem todas as escolas da nossa USE e vamos selecionar aqui o Albanísia. Então, agora sim a gente tem aqui os dados, olha, de 380 alunos previstos, 332 fizeram a prova. Exatamente. A participação foi de 87%, foi com uma ótima participação, mais de 80%, né? A proficiência média está em 269. Terceiro ano em língua portuguesa. Isso. E a gente tem uma classificação. Abaixo do básico, estamos em 33%. No básico, 38%. No adequado, 29%. E no avançado, não temos alunos no avançado. E aí, novamente, importante colocar. O objetivo aqui não é comparar as escolas. O objetivo aqui é saber onde você está e para onde você quer ir, porque o nosso objetivo é avançar. Muito provavelmente a sua senha vai dar acesso exclusivamente para a sua escola. Nós estamos demonstrando aqui para vocês o funcionamento da plataforma geral, mas provavelmente você vai ter acesso à sua escola. Tá? Algumas outras senhas dão acesso geral. Isso é uma coisa que a gente vai ter que verificar em cada senha, mas pode ser que você tenha acesso a todas também. Isso. O que a gente vai fazer então agora? A gente quer clicar dentro da escola professora e a gente vai encontrar o quê? As turmas que foram avaliadas. Então aqui, ó, lembrando que nós estamos falando da terceira série do ensino médio em língua portuguesa. Que foi avaliado em 2021. Nesse caso aqui, 2022. 2021 foi o QEDU do CISPAI 2022. Então, ano passado. Perfeito. Ano passado. Significa que os nossos alunos do segundo ano estão agora no terceiro ano. Exatamente. Não é isso? Então, olha só, estamos aqui no terceiro ano, manhã 01, terceiro ano manhã 02, terceiro ano manhã 03, terceiro ano manhã 04, 05, aí tarde 1, tarde 2, tarde 3, tarde 4, tarde 5. A gente acessa, vejam só como é interessante, a gente acessa o nível de turma. Então, aquela estatística que estava geral, a gente consegue verificar. Aqui a gente está vendo o terceiro ano. O interessante é a gente vê o segundo ano, por quê? Porque o segundo ano, vamos alterar aqui, isso é importante. Se tu altera aqui, a gente já vai alterar lá, vai mudar as turmas, a gente desce, mas já vai estar lá no mesmo lugar que você botou. Ou seja, a gente já está dentro de Albanísia, né? E vendo as turmas de lá. Só que aqui mudou, segundo ano. Isso. Significa que esses alunos aqui
são os que estão no terceiro ano, exatamente, agora em 2023. Então, a gente consegue ver os dados por turma. Né? A gente consegue fazer um nível de planejamento de imaginar aquelas turmas e verificar a dificuldade delas, que tem uma média, mas é diferente entre elas. Então, vamos dar uma olhada nessas informações aí. Então, olha só, nós vamos pegar aqui o segundo ano, né, que hoje está no terceiro ano, 01. Então, 38% dos estudantes previstos, 35% avaliados, 92% de participação. Olha só, a média está excelente aqui, né? Proficiência média, 274, que olha, já é um número bem legal. Vamos fazer aqui a comparação para entender qual turma a gente precisa ter um trabalho mais intensivo. Ou isso pode servir assim, eu vou fazer um projeto de robótica. A gente geralmente trabalha assim, a gente quer um desafio maior. Então, por exemplo, se a gente for verificar aqui embaixo, a gente tem, em termos de proficiência lá, o primeiro, a turma de manhã tem 274, mas a gente tem a turma da tarde 233. Então, uma diferença grande de proficiência entre essas turmas, né? E a gente percebe que os que estão abaixo do básico são mais da metade dos alunos, a metade dos alunos estão abaixo do básico. Então, aqui o desafio é maior, né? Essa turma aqui, a gente teve uma excelente participação de 92%, então significa que esse dado realmente é aproximado. É um dado que mostra que 50% dos alunos dessa turma, metade dos alunos dessa turma, estão abaixo do básico. A gente tem que se esforçar para eles passarem para o próximo nível. E mostra o que a gente está trabalhando. O impacto da pandemia, né, que assim, foi muito grande para todo mundo, e na educação não foi diferente. Então, aqui mostra a necessidade da recomposição da aprendizagem, né? E o CISPAI permite, então, que a gente possa fazer um planejamento, inclusive, em nível de turma mesmo. Com certeza. Né? Um reforço, a gente sabe que essa turma precisa de um reforço. Só que a gente consegue ver além disso, não é isso? Vamos só concluir, então, para cá. Aqui a gente tem a visão do que está abaixo, básico, abaixo do básico, adequado e avançado. Só que, já que a gente identificou essa turma, que a gente precisa reforçar, claro, todas precisam ser feitas para o trabalho. E, claro, um planejamento pode ser feito para a média das turmas, né? A média da escola. Mas se a gente quiser fazer um trabalho especificamente para essa turma ainda, vamos começar, que a gente vai desenvolver um projeto de robótica que quer começar para essa turma. Então, a gente clica nessa turma e vamos saber informações específicas. Opa, tem que voltar. Tem que clicar em cima da turma. Isso, tá em cima da turma. 30 e... Qual é que estava com 33%? Era 233. Aqui, M04. 04. Pronto. Aí é. Bom, então aqui a gente tem o nível de estudantes. Então, o que é importante isso aqui? Tá? Primeira coisa, essa informação, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não é informação que a gente possa divulgar. Mas aqui, rapidamente, a gente consegue ver entre os estudantes quem está abaixo do básico, quem precisa de um reforço a mais. E aí, com isso, o que a gente pode saber? Como essa é a informação da turma do segundo ano, a gente vai encontrar o nome dessas pessoas, desses estudantes no terceiro ano. Tá? Pode voltar. Isso é só para mostrar para vocês qual é o nível que a gente pode chegar de detalhamento. Né? Ótimo. E agora, pessoal, a gente precisa ver o que significam esses números, porque até agora a gente entendeu onde a escola está, né? Entendemos que a escola, que essas turmas aqui estão, em sua maioria, abaixo do básico ou no básico, e precisamos ir para o adequado. Exatamente. Como que a gente faz isso, Pedro? Bom, a gente pode utilizar as escalas como a gente fez no QEDU. A escala de proficiência do QEDU, a gente pode utilizar como referência. Por quê? Porque ela é a referência inicial e principal. Mas existe uma escala de proficiência construída pelo CISPAI. A gente comparando essas duas escalas, você vai ver que são muito parecidas, mas tem alguns detalhes que são diferentes. Como a gente já mostrou para vocês aquele PDF com a escala de proficiência do SAEB, a gente vai mostrar uma outra informação agora para vocês e sugerir que vocês possam depois aprofundar a leitura desse material, que é uma revista do professor de língua portuguesa do CISPAI. E aí a gente vai trabalhar um pouco em cima dela, porque ela vai trazer mais informações ainda para a gente agora, tá? Bom, essa então é a revista. Se a gente quiser, então, ir diretamente para entender o que aquela informação lá que a gente pegou significa, a gente pode pular para o final e procurar os níveis de desempenho. É lá, página 52. Então, 52. Isso. Vamos digitar aqui 53, mais ou menos. Mais para baixo. Ele deve... 51. Isso, tá aí. Tá aqui.
Ó, esse nível de desempenho ele corresponde a matrizes de proficiência lá do SAEB. Então vamos ver. A gente novamente tem que achar. Ó, isso aqui é o 5º ano. A gente está olhando terceiro ano do ensino médio. Então vamos descer até o 3º ano. É lá no finalzão. Eu acho que podia baixar e depois voltar. Isso. Bom, pode subir mais. Então, o que a gente está fazendo? A operação semelhante que a gente fez no QEDU. A gente identificou qual é a proficiência, o número, e a gente pegou esse número e jogou na escala de proficiência do SAEB, identificando quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Aqui, ó, da mesma forma. Eu vou pedir para a gente voltar lá para ver de novo o número, né? Assim, vamos voltar para o sistema do CISPAI. Vamos alterar, porque eu acho que a gente alterou, colocou o 2º ano lá em cima, se eu não me engano. 2ª série. Vamos colocar a 3ª série. Tá? Voltando então de novo, a gente vai pegar qual é a... Não, aí mesmo. Vamos baixar mais um pouco para a gente ver o número. Isso. Vamos ver qual é o número. Isso. Vamos pegar então, já que a gente está olhando para essa turma específica... Agora vamos pegar da escola, geral, né? Melhor. Vamos pegar da escola, melhor. Nós temos aqui a Albanese. Isso. Então, nós estamos aqui... Proficiência... A média de proficiência do Albanese é 269. Perfeito. Agora a gente vai jogar na escala, no que eles chamam aqui, a escala de proficiência, não deixa de ser, tem outro nome, né, que eles colocaram aqui, mas Então, 250, 275. Estamos no nível 4. Isso significa que os alunos já têm essas habilidades, né, se pressupõe... Tem uma coisa interessante, porque, por exemplo, o número está 254. Se você for ver a escala nível 4, ele começa em 250 e vai a 275. Sim. O que seria interessante, então? Reforçar esse ponto, porque a gente viu que tem uma variação grande entre as turmas. Então, seria pegar essas habilidades, reforçar, mas desce mais um pouco. E ir para as habilidades que a gente quer chegar, que é o nível 5 e o nível 6, que se refere ao adequado, né? Exatamente. Então, olha só. O trabalho deve ser focado em localizar informações explícitas em artigos de opinião, crônica e notícias, identificar a finalidade, elementos da narrativa em fábulas e contos e assim por diante. Então, essa daqui é a nossa meta, é aonde nós queremos chegar, é aonde a gente tem que focar. Vejam bem que nós contamos toda essa história para vocês, para que vocês entendam onde nós estamos, para onde nós queremos chegar. Isso é muito importante que vocês tenham clareza. Que seja algo simples de você identificar onde você está e para onde você quer ir. Você, de preferência, ter isso impresso, ter isso no seu planejamento, ter isso num local acessível, para que sempre você esteja revisitando essa informação e planejando. E aí, o que a gente está fazendo a gente mostrou para vocês, porque o nosso objetivo é que vocês compreendam o caminho, a jornada, ou seja, vocês tenham autonomia para buscar essas informações. Porque não só agora, como todos os anos, né? Então a prova vai continuar acontecendo, a gente vai ter esse sistema sendo alimentado de informações e a gente vai conseguir ver essa variação. Por que a gente está procurando por aí? Porque para a gente não, né? Enfim, o que está colocado a gente precisa fazer uma recomposição de aprendizagem. Primeiro, a gente precisa saber onde é que a gente está na aprendizagem. A gente pode usar várias referências, várias pesquisas, mas existe um índice da educação básica. E a gente existe dois sistemas que estão operando nisso, né? Que é o SAEB, o QEDU, que a gente tem essa informação no QEDU, que é nacional, e um outro índice que é o CISPAI. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? Vamos usar essa escala, vamos usar o IDEB, esses dois sistemas, essas avaliações, como uma matriz a partir do qual a gente possa pensar onde a gente está e para onde a gente quer ir. Claro que sempre vão ter outros elementos que a gente pode usar para acrescentar. A gente falou de pensar além da habilidade, o engajamento. Então, o engajamento é importante também. Mas a base que vai dar insight para a gente desenvolver projetos é identificar essas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, a operação é simples. Como é? Você pega a sua escola, vai no QEDU primeiro, identifica as informações lá, no caso, a proficiência em língua portuguesa. Veja, a proficiência em língua portuguesa pode ser trabalhada por todas as áreas de humanidades. Ela impacta todas as áreas de humanidade. Ela, na verdade, impacta todas as áreas, mas humanidade pode trabalhar. Não só língua portuguesa, mas geografia, história, enfim. A área de ciências humanas e sociais aplicadas pode trabalhar muito bem com essas características. Já as habilidades em matemática pode ser trabalhado sim também por outras áreas, né? Outras áreas afins, né?
Então, o que a gente está sugerindo? Vá no Quedu, encontre as informações, jogue na escala de proficiência, identifique as habilidades que precisam ser avaliadas, separe aquilo e coloque aquilo como horizonte do seu planejamento. Não significa que você vai ter que usar todos aqueles elementos, né? Algumas coisas são muito específicas de língua portuguesa, mas, em geral, são coisas que são afetas a todas as áreas. Da mesma forma, pegou aquelas informações, vamos complementar com informações mais aprofundadas que estão no CISPAI. Então, entra no sistema do CISPAI, para isso você vai precisar de uma senha, vai precisar fazer isso com a direção, né? E aí identifique as informações mais específicas ainda, das turmas anteriores. Identifique quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas, separe aquilo e vá fazer o planejamento em cima daquilo. A operação é simples, a operação é essa. É essa. Então, o nosso objetivo é esse. Mas a gente tem mais uma tabelinha, né, para mostrar. Tem. Então, já estamos aqui com 50 minutos, quase uma hora. Então, nós vamos aqui mostrar para vocês a nossa última organização que a gente fez para ficar com uma leitura ainda mais simples para vocês. Essa é uma maneira da gente identificar as habilidades específicas por descritor. Ou seja, ela é uma habilidade que vai estar associada, a gente ao invés, olha só como uma lógica diferente, ao invés da gente identificar a escala de proficiência e desenvolver aquelas habilidades, né, específicas, nessa outra maneira que a gente só tem no CISPAI, a gente pode ver quais as habilidades específicas entre as que são avaliadas, aqueles estudantes não estão conseguindo desenvolver. Então, é uma outra maneira de ver. A gente vê a habilidade, a gente não vê a escala de proficiência, né? Então, como é que a gente faz para fazer um planejamento baseado nisso? Esse a gente vai voltar daqui a pouco. Vamos mostrar os descritores primeiro. Vamos lá. Baixa para essa... aí. Então, a gente viu anteriormente... sobe só um pouquinho para a gente mostrar. A gente viu... Mais um pouquinho. Aí. Aqui. A visão detalhada, a participação e desempenho. Foi esse o quadro que a gente viu agora. Agora a gente quer mostrar um quadro em que você identifica a habilidade e vê as habilidades de competência, a escola relacionada a cada habilidade específica. Então, vamos lá. Bom, essa tabela que só tem no CISPAI, ela trabalha por habilidade. Vamos dar uma olhada nela geral primeiro. A gente tem aí H1, H2, H3. Isso corresponde às habilidades. De que período? Isso aí se refere ao terceiro ano do ensino médio, língua portuguesa. Tá, onde é que eu sei que habilidades são essas? Sobe mais um pouquinho e vamos olhar lá nas habilidades. Aqui. Então eu sei que aqui está no 12, né? Agora eu voltava primeiro. Na habilidade 1, eu sei que eu estou falando de identificar a finalidade de textos em diferentes gêneros. Então veja que isso é muito abrangente. É a habilidade de conseguir identificar gêneros diferentes. H2, reconhecer formas de tratar uma informação na comparação de textos que tramitam no mesmo tempo. Então, você trabalha... É a habilidade dele conseguir, no mesmo tempo, comparar textos que... No mesmo tema, que tratam de perspectiva diferente. E assim sucessivamente. Por exemplo, aqui no 3, localizar informação explícita. Veja que, novamente, a habilidade de localizar informação explícita é atinente a qualquer disciplina, gente. Tá? Então, aqui você pode então ver também, fazer um planejamento a partir das habilidades específicas que precisam ser desenvolvidas. Vamos só botar a habilidade 15, que eu geralmente gosto de se referir, que é essa, distinguir fato de opinião. Imagina que você, no trabalho de robótica, se concentre em desenvolver esta habilidade para as várias turmas. Isso já é um passo gigantesco, né? Porque significa você conseguir desenvolver uma habilidade assim, que nos protege, por exemplo, contra as fake news. Uhum. Né? Uma habilidade que faz você diferenciar o que é fato concreto, fundamentado de uma opinião sobre um assunto. Então, para você ver a potência dessa maneira também de planejar, você pode pegar algumas habilidades específicas e desenvolver seu planejamento em cima disso, planejamento da robótica em cima dessa habilidade. Como é que a gente sabe as que estão fortes e as que estão fracas, ou seja, as que precisam ser desenvolvidas e as que já foram desenvolvidas? Aqui nessa informação é geral do estado do Pará. Então, por exemplo, nessa habilidade de estímulo em fato de opinião, a gente viu que apenas 46%, ou seja, menos da metade dos estudantes das escolas públicas estaduais sabem diferenciar fato de opinião. Agora a gente pode filtrar também e ver. Exatamente. A gente pode ver por escola, né? Então, perfeitamente. Vamos navegar aqui novamente. Vamos no Albanísia, né? Albanísia. Use 8. Aqui é Belém, mas a gente quer chegar no Albanísia. Pronto. A Albanísia está aqui. Então a gente pode verificar na Albanísia. Vamos lá no 15. Como é que está a 15?
Ó, no 15, ó, a Albanísia foi até além da estadual. 50%, não, 15 é 63% dos estudantes. Então, se na média geral do Pará apenas 47% sabe identificar, no caso do Albanísia, 63% sabe. Né? Só que a gente pode entrar, vamos lá de novo, clicar, nas turmas. Lá. E nas turmas, vamos lá no 15. Nas turmas a gente consegue ver que há uma diferença também. Olha, algumas turmas conseguiram até 80%, e outras turmas 46%. Né? Então veja que o que a gente está mostrando para vocês são os caminhos, mas os insights que esses dados nos trazem são impressionantes. E justamente o objetivo, a gente está fazendo essa formação para o professor que vai desenvolver projeto de robótica, mas o interessante é o quê? Que isso seja organizado no começo do ano para toda a escola. Então, a direção, junto com o corpo técnico pedagógico, junto com os professores, auferir esses dados, colocar na mesa e dizer, olha, como é que a gente vai trabalhar a partir daqui? Ou seja, o dado por si, ele informa onde a gente está. E ele dá um horizonte para onde a gente quer ir. Ou seja, onde que a gente está em termos de habilidade e competência e quais as habilidades e competências a gente precisa desenvolver. Mas o plano para desenvolver, as metodologias ativas, o caminho que a escola vai tomar, e no nosso caso específico, o projeto de robótica que você vai desenvolver a partir dos kits que foram entregues da formação, que você vai, alguns já fizeram e outros estão fazendo agora dessa vez, elas são diversos os caminhos. Agora, qual é a diferença? A diferença é que todos estão na mesma página. Todos na escola sabem qual habilidades precisam ser desenvolvidas. Você, quando apresentar o seu projeto na escola, você pode dizer, olha, está aqui os dados, está aqui. Eu estou fazendo esse projeto para chegar aqui. Eu estou aqui e quero chegar até aqui. Então, agora a gente tem um norte, claro, para onde nós desejamos chegar. E quando a gente trabalha com dados, com números, né, quando a gente tem essa referência, a gente consegue argumentar com o corpo pedagógico, com os outros professores, com a direção da escola. Olha, o meu trabalho está sendo efetivo porque eu estou fazendo isso, estou desenvolvendo essas habilidades, que está relacionado com a minha área de conhecimento, com o meu componente curricular, também com língua portuguesa e matemática. Ou seja, o resultado do meu trabalho, ele busca ter objetivamente a intenção de influenciar no aumento do IDEB da escola, que não é apenas um número, é realmente uma maneira de oferir a aprendizagem. Né? Então veja que seu projeto está concatenado, identificou o problema e o planejamento está concatenado, está com o objetivo de solucionar aquele problema. Claro que essa solução ela é fruto de um conjunto de trabalhos, mas, por exemplo, se a gente faz um trabalho sobre diferenciar opinião de fato, desenvolve esse trabalho e depois a gente mesmo aplica uma prova que tem esse descritor, a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês mais umas informações sobre isso, a gente pode mostrar que aquele aluno que antes não sabia, depois do trabalho realizado, sabe. Isso. Então, assim, as possibilidades são muitas. Por isso que o primeiro módulo desse nosso curso é esse. Na verdade, isso é uma virada de chave fundamental para a gente, né? Perfeito. E agora, Petro, vamos mostrar... Agora a gente vai mostrar para vocês um aprimoramento que foi desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, principalmente aqui pelo Laboratório de Inovação e Pensamento Computacional, Programação e Robótica. Então, o que nós fizemos? Isso é uma coisa que vocês também podem desenvolver. A gente pegou aquela escala de proficiência do SAEB, e como é que essa escala está construída? Ela tem os itens um abaixo do outro. Quer ver? Vamos colocar como é que ela era. Como ela era. Para a gente poder entender. Então, vamos pegar. Os itens estão lá. Nível 1, aí tu tens as habilidades. Nível 2, tu tens as habilidades. Nível 3. O que a gente desenvolveu aqui? Isso a gente vai mandar para vocês, exatamente. A leitura é feita assim, né? Estamos aqui no nível 4, né? Então... A gente está no nível 3, na verdade. Estamos no nível 3, isso. Estamos aqui no nível 3, né? Então pressupõe-se que os alunos já têm essas habilidades, então a gente vai reforçar essas habilidades que tem e vamos buscar o nível 4. Entretanto, existe uma forma de fazer a leitura de maneira mais agradável, de maneira, eu acho, mais simplificada. Acho que mais eficiente. Mais eficiente, né? Então... Só um elemento fundamental. Aqui, se vocês forem olhar nessa escala de proficiência, a gente tem alguns verbos, né? Então localizar a informação, localizar, enfim, tu tens repetidos, identificar, reconhecer, inferir, comparar. Então, o que a gente fez aqui no Laboratório de Pensamento Computacional, Programação e Robótica?
que é uma característica da robótica, né, do pensamento computacional, que é solucionar problemas, identificar maneiras melhor de desenvolver. A gente organizou, vamos lá para a tabela, essa escala de proficiência. Nesse caso a gente está mostrando lá, ó, a terceira série do ensino médio em língua portuguesa. Então, em vez de você olhar essa escala de cima para baixo, você olha da esquerda para a direita. Então, você pode comparar os níveis, né? A gente deu uma desconfigurada. Ok, a gente abriu no outro software aqui. Né? Então, a gente tem aí, ó, no nível abaixo do básico, o insuficiente, que são as duas palavras que são utilizadas. No CISPAI e no SAEB, né? O SAEB usa abaixo do básico e o CISPAI usa... Não, o SAEB usa insuficiente e o CISPAI usa abaixo do básico. Então, a gente está aí abaixo do básico e a gente tem baixa um pouquinho para o pessoal poder ver as células. Aumentar as células? Vamos ajustar porque a gente precisa ver a numeração que está aí embaixo. Acho que baixar aqui. Assim. Isso. Problemas técnicos aqui é no ao vivo, então a gente tem esses... Pronto. Isso. Tá ótimo. Então aqui, o que a gente colocou? Nível 1, desempenho maior, ou igual, 225 até 250. É a mesma escala que está lá. Só que qual é a diferença agora? A gente tem nível 2 do lado, nível 3 básico, adequado e vai. Aí, com esse formato, a gente consegue definir por ações. Então a gente consegue identificar que no nível insuficiente, ele consegue identificar... Aqui, a gente precisa baixar isso aqui também para ver especificamente. Isso. No nível abaixo do básico, ele consegue identificar elementos da narrativa história em quadrinhos. Para ele ir para o básico, ele tem que conseguir identificar a finalidade de relatório científico. Para ele ir para o proficiente, nível 4, ele tem que precisar identificar, além daqueles dois, o argumento em contos. Para ir para o nível 5, identificar a informação principal em reportagem. Então, essa maneira foi uma tabela que a gente construiu para que facilitar a sua visualização para fazer o planejamento. Então, eu posso planejar, no primeiro bimestre, por exemplo, trabalhar só nessa coisa da identificação. No segundo bimestre, eu posso trabalhar a questão do reconhecimento. Então, a gente consegue também trabalhar de maneiras diferentes com essas habilidades. Isso, né? Inclusive, ficou organizado de uma forma em que os verbos estejam mais próximos. Então, a gente tem identificar, reconhecer e inferir. Nós estamos também identificando por cores, né? Onde o vermelho é onde a gente não quer estar e o verde é o nosso caminho, é para onde queremos chegar. Então, se estamos aqui no laranja, queremos ir para o amarelo e, na sequência, para o verde. Bom, esse é um material que nós da NTE, aqui do Laboratório de Pensamento Computacional, Programação e Robótica, estamos desenvolvendo. Ele vai estar junto com vocês. Para a gente finalizar agora, eu gostaria de voltar lá para o CISPAI, Língua Portuguesa. E aí a gente queria sugerir para vocês, gente, procurem, a gente vai botar também os links lá, procurem ler as revistas do CISPAI, elas trazem muitas informações, é o PDF lá do... elas trazem muitas informações fundamentais, aí mesmo, só que aí vamos colocar lá no começo. Lá onde a gente viu a escala de proficiência de língua portuguesa, a gente tem várias outras informações interessantes. E o que a gente queria propor para vocês é o seguinte, leiam o material, porque eles vão aprofundar. Por exemplo, a gente falou de como pegar os dados que são oriundos dessa prova, do CISPAI e do SAEB. Mas você sabe como é composto essa prova? Como é que funciona? Como é que a gente consegue aferir se o estudante tem ou não tem essa habilidade? É um pouco disso que eu gostaria que vocês aprofundassem. Agora a gente vai fazer só um plano geral nisso. Pode baixar. Vai baixando até a gente encontrar a parte da prova. A prova, basicamente, e isso tem a ver com aquela ideia de trabalhar os descritores. Aqui, sobe um pouquinho. Isso aqui é interessante. Quando vocês pegam aqueles dados, tem algumas questões chaves que vocês podem fazer enquanto escola e você enquanto professor. Quais são os componentes curriculares que precisam de mais atenção? Então, depois de levantar lá, a gente pode se fazer essas questões. Quais são as etapas de ensino que precisam de mais atenção? Olha que coisa interessante. Ou a gente pode perguntar quais turmas específicas a gente precisa de mais atenção. Quais atividades podem ser desenvolvidas com foco nos conteúdos curriculares essenciais, ou seja, aqueles que a gente precisa desenvolver. Tá? Então, aqui essa revista traz essas questões. Pode ir baixando, a gente não vai aprofundar, é só uma visão geral. Pode baixar mais. Parou, sobe um pouquinho. Aqui é uma questão fundamental, que é um pouco de como é que acontece toda a sistemática. Né? Então, a gente tem aqui a característica da avaliação externa. O CISPAI e o IDEB, não, o SAEB, elas são avaliações externas. Avaliações, no caso do CISPAI, do estado do Pará inteiro e, no caso do SAEB, do Brasil. Como é que elas são constituídas? Por esses vários pontos.
Então, eles têm uma matriz de referência para fazer a prova, que eu não posso fazer uma prova sem uma matriz de referência. E essa matriz de referência é aquela que a gente mostrou para vocês. Aqueles descritores específicos é uma matriz de referência. Eles usam cada um daquele descritor para fazer uma questão. Então, a gente precisa... Que é o item. A questão que a gente está chamando é o item. Né? Então, lá embaixo a gente vai ver do que é composto o item. Por que é importante a gente estar falando isso para vocês? Porque, vejam só, vocês identificaram as habilidades necessárias. Fizeram um trabalho para desenvolver aquelas habilidades. Você depois pode, a partir dessa referência, construir uma questão específica, utilizando essa metodologia, para avaliar aquela habilidade, para ver se ele desenvolveu ou não. Você não precisa esperar a prova do SAEB para isso. Você pode, durante o trabalho, fazer a identificação, a diagnose, fazer o trabalho pedagógico e depois avaliar utilizando essa referência. Então, a gente tem a matriz de referência, a gente tem o item específico, a gente tem a proficiência, que é a habilidade, né, desenvolvida de realizar, né, de mostrar a sua habilidade específica a sua habilidade naquela matriz de referência, ou seja, aquela habilidade específica você mostrar que é competente, que consegue realizar ou não. Por isso que a gente fala em escala de proficiência. A escala de proficiência, né? A gente tem a proficiência, que é a habilidade de fazer, a escala de proficiência, que é onde você está na sua competência de realizar. E o padrão de desempenho, né? Então, esses nomes, eles estão associados de forma geral, à escala de proficiência, ou seja, ver onde que a gente está, abaixo do básico, adequado, avançado, e para onde a gente quer ir. Aí ele vai explicando matriz de referência, sobe um pouquinho. Esses da matriz de referência são aqueles itens que a gente mostrou lá. Eles vão mudando. Terceiro ano é um, segundo ano é outro e assim por diante. Desculpa. Vamos continuar para a gente finalizar. Aqui. Esse item é o item, né? Então, ele é formado do enunciado, do suporte, que pode ser vários diferentes. E embaixo a gente tem o comando e a gente tem as questões de marcar os distratores e o gabarito. Então, mais embaixo, veja só, aqui ele descreve cada um, mas vai descendo um pouco mais para os exemplos, que são mais interessantes. Aqui a escala de proficiência, né, que a gente já viu. Então, aquele valor que os estudantes tiram para a gente jogar na escala de proficiência, elas estão aí. E desce mais, padrão de desempenho, novamente aquela escala. Então, o que esse livro faz? Ele vai aprofundando os conhecimentos que a gente deu, de certa forma, mais diretamente prática, de forma prática aqui. Para quem quiser buscar entender, mergulhar de fato em como que funciona a construção, a elaboração de um exame como esse, até para criar as suas próprias avaliações, eu acho que é importante, eu acho que é um passo que a gente pode seguir no futuro. Você pode ler esses cadernos, você pode criar um grupo de estudo, você pode debater sobre na escola como é que funciona, e entender como que esses números e dados são gerados, porque não são dados aleatórios, não é uma escala simples que é feito de 0 a 10. É um pouco complexo, mas ela tem toda uma fundamentação e está aqui apresentado para vocês. Uma coisa fundamental existem teorias e práticas por trás. Então, por exemplo, essa forma de fazer a prova externa, ela está baseada numa teoria específica de resposta ao item, né? Então, existe toda uma teoria. Mais para baixo, só para te mostrar de forma prática como que essa teoria se estabelece, pode descer mais. Pode descer mais. A gente tem os exemplos importantes. Pode descer mais, quero chegar lá. Aqui são os itens que a gente já passou. Aqui. Então, veja aqui, ó, a gente tem o enunciado, o suporte, o comando, os descritores e o gabarito. Desce mais aí. Destratores e o gabarito. Isso, destratores e o gabarito. A gente está avaliando nessa questão lá apenas a habilidade de interpretar texto que articula elementos verbais e não verbais. Então veja que essa habilidade, aquele item, corresponde a essa habilidade. E foi pensado, estruturado, desde o enunciado, o suporte, para auferir se o estudante tem aquela habilidade ou não. Desce mais um pouquinho. Então aqui tem vários, ó. E aí ele vai associando. Aqui é um outro item. Esse item ele usa o texto já. O suporte é um texto. E aí lá embaixo, vamos descer mais. Ó. Qual é a habilidade que ele está querendo trabalhar? Aquela que a gente trabalhou ontem. Que é distinguir um fato de opinião. Então, veja que há todo um trabalho científico feito por trás. Por isso que a gente está trazendo esse conteúdo para vocês, porque esse é o diferencial. Se a gente tem um índice de desenvolvimento da educação, ele precisa ser um orientador, ele precisa ser um fio condutor do nosso trabalho pedagógico. Claro que existem muitos outros elementos além dele, mas ele é o básico. Então, se a gente precisa melhorar o básico, né? Se a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa começar pelo básico.
né? Isso, a gente se empenhou muito em trazer esse conteúdo aqui, a gente está com mais ou menos 1h10 aqui de conteúdo, mas de forma simples. A gente sabe que é um conteúdo que você vai precisar dedicar um tempo para ver, para testar, para experimentar, também para errar. A gente erra bastante no Qdu ali, que a gente às vezes não coloca do lado direito ali o filtro correto, correspondente à série e ao ano, né? Então é importante a gente testar, a gente se aprofundar realmente nessas plataformas e sempre estar pesquisando. Nas próximas avaliações, você entender como estava, se houve melhora. Então, a partir dessa formação que a gente está propondo para vocês, todas as atividades que vamos propor ao longo do curso, elas vão ter essa visão, elas vão ter essa perspectiva. A gente vem resgatar com vocês sempre essa ideia de saber onde estava, onde estamos e para onde vamos. Então, sempre vocês vão propor soluções através da robótica, da programação, do pensamento computacional e da prototipagem, pensando nisso. Tanto na língua portuguesa, quanto na matemática, quanto na sua disciplina também, no seu componente curricular. Então, você deve buscar isso. E a gente vai estar aqui nos fóruns, vai estar aqui nos nossos grupos de WhatsApp para ajudar vocês nessa trajetória, tá certo? Assim como também os formadores que vão estar nos outros núcleos de tecnologia acompanhando as turmas que vão acontecer em Castanhal, Santarém, Marabá, Maitetuba e nos nossos 11 núcleos de tecnologia. Bom, acho que é isso. A gente está muito feliz de ter chegado a esse momento, né? A gente, assim, é uma virada de chave fundamental, né? E também é bom porque construi um norte para a gente, um norte que, na verdade, ele não veio pronto. Os dados, eles são, na verdade, o ponto de partida, a provocação para a gente pensar no desenvolvimento de projetos desses todos, né? Projeto de Scratch, projeto de robótica sustentável, né? Projeto com Arduino. Todos esses projetos dessa área que a gente está trabalhando, mas também de todas as outras áreas, eles ganham uma nova nuance, eles ganham um novo sentido quando trabalhados a partir da identificação do problema, né? Da identificação do que precisa ser feito. Isso faz parte do pensamento computacional, né? Identificar o problema, eu acho que é o nosso maior desafio. Quando nós vamos desenvolver projetos aqui no nosso espaço, a gente para um tempo, reúne, pensa em qual é o nosso problema. E aí a gente identifica o problema e aí a gente cria estratégias para solucionar esse problema. E nós estamos fazendo isso hoje com vocês. Nós estamos apresentando para vocês uma forma de identificar o problema e a estratégia vai estar... vocês vão ter que reunir com o grupo, com a escola, com os professores. Cada escola tem uma realidade diferente, cada escola tem uma composição, um local onde ela está ali instalada, ela já tem uma vivência, tem uma cultura diferente. E com certeza as soluções que serão apresentadas também durante esse curso vão ser diferentes. E a gente está aqui mais uma vez colocando à disposição para ajudar vocês aí nessa trajetória. Bom, acho que é isso. Bom trabalho para vocês, né? E vamos aumentar o IDEB das escolas, fazendo um trabalho que a gente gosta, que é, né, com metodologias ativas, com programação, com robótica, com engajamento, com educação que dá sentido, né? Que tem sentido, que engaja esse estudante. O principal é esse. Isso é mais uma ferramenta que a gente apresenta para a reflexão e para esse trabalho fundamental que é de engajar os estudantes nesse projeto, nesse processo de aprendizagem. Um abraço a todos aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.